Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos aqui para finalizar nossa aula da sexta-feira. Com muito prazer e orgulho ter você aí na sua casa me acompanhando nessa aula de hoje. Bom, antes da gente começar a aula, eu queria mandar um abraço muito especial para todos os meus alunos da Escola EREM Dom Sebastião Leme. A todos vocês que estão aí, que me acompanham todas as noites, um grande abraço para você, em especial o meu querido Gabriel. Pois é, Gabriel, um grande abraço para você, quem foi na minha rede social. Se você não sabe quem é Gabriel, é porque você ainda não me segue no Instagram. Vai lá, @PauloVieiraHipnose. Vai lá, não custa nada, vai lá, dá uma olhadinha e eu tenho certeza que você vai ter um material muito enriquecedor que vai te ajudar muito, não só nas questões educacionais, mas também no trato das tuas emoções. Bom, nossa aula de hoje nós vamos finalizar aquele mergulho profundo, só que agora a gente vai para águas mais turvas, águas mais profundas do nosso conhecimento. Agora a gente vai falar do processo da conservação da energia e das energias dissipadas. Robertão, joga na tela para a galera ver o tema, Robertão. Conservação da energia mecânica e energia dissipada, nossa aula de número 6. E de cara, galera, a gente já vai colocar como um dogma da física a conservação da energia. Pois é, se você não sabe o que é dogma, se você está aí em casa, professor, não sei o que é dogma, não. Dogma é aquela verdade absoluta e para a física, a energia, ela sempre se conserva. Isso quer dizer o quê? Que o que vai acontecer é que as modalidades de energia, elas podem ser transmitidas de um para o outro, mas a quantidade total ainda permanece. Joga na tela, Robertão! Então, sempre que ocorre uma transferência de energia, a quantidade de energia total do universo, ela não vai se alterar. É a mesma tanto do início quanto depois. E isso é um grande dogma da física, que é o processo da conservação. E na maioria das transformações, parte da energia ela pode se transformar e converter em outros tipos de modalidade de energia. Paulinho, vê só, eu joguei uma bola, a bola parou, a energia não se conservou. Mequetrefe, deixa de ser assim, Mequetrefe, deixa de ter esse mau humor. Lembre-se, a energia ela sempre se conserva. O que acontece é que antes de você dizer que ela parou, deixa eu te fazer uma pergunta, você ouviu o som? Ela aqueceu? Tudo isso são modalidades de energia. O aquecimento, a energia térmica, no caso, a luz que ela possa emitir, que é a energia luminosa, não no caso da bola, tá certo? Mas são formas de dissipações de energia. Então, mesmo quando a energia, ela aparentemente ela não se conserva, ela se conservou sim. Ela só foi transformada para outros tipos de modalidades. Nessa tabelinha, eu queria que depois você desse uma pausa. Assiste depois esse vídeo e pausa nessa tela para que você veja as unidades de energia. Você tem aí o Bright Thermal Unitators, o conhecido como BTU, a unidade de energia de ar-condicionados, o joules, a caloria alimentar, o quilowatts-hora, o electron volts, tudo isso são unidades de energia e cada unidade tem a sua transformação de medida. Então, quando a gente pensa, por exemplo, dá uma olhadinha, Robertão, joga nessa tela, Robertão. Quando você vê esse atleta correndo e que ele posiciona a vara sobre o chão, nessa modalidade de corrida com salto com varas, observe que existe essa deformação da mola e esse atleta ele é arremessado para o alto, chegando na parte mais alta. Percebam que em cada momento desse, você teve a energia cinética na etapa 1 em que ele corria, ele teve a energia gravitacional, que é a parte mais alta dele, como também teve a energia elástica da deformação da mola. Então, quando nós temos um sistema em que tem esse processo, a gente vai agora conceituar a ideia da energia mecânica. Que o que vem a ser isso? É o somatório de todas as modalidades de energia atuantes em um
ponto da trajetória. Gravou bem? Eu vou repetir. É o somatório de todas as modalidades das energias atuante em um ponto da trajetória. A energia, ela pode sim se transformar de um tipo para o outro, mas a quantidade total, ela se conserva. E essa quantidade é o que nós chamamos de energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela vai ser a soma da energia cinética com as energias potenciais. Paulinho, eu sou obrigado a ter energia mecânica? Lógico que sim, né, Mequetrefe? Se tu quer que um objeto se mova, tem que ter uma energia inicial. Então, no princípio que existe uma energia total, que é a energia mecânica, essa quantidade total, ela vai ser mantida constante durante todo o movimento do objeto. Ô Mequetrefe, você que está aí em casa, fica ligado, tá? A energia, ela se mantém constante pela energia mecânica. As modalidades cinéticas e potenciais, elas podem se alterar como uma balança, porém, o somatório permanece o mesmo. E isso é o chamado sistema conservativo da energia, onde a energia mecânica do início, ela se conserva com a energia mecânica de qualquer outro ponto. Entenda, pessoal, a gente não está falando de início do que começo, tá? Para com isso. Ô, Mequetrefe, não faz isso. A gente também não fala de fim como final do resultado, final do processo, mas sim o início e o fim que a gente tem como referências. E uma montanha-russa é o melhor exemplo desse tipo de situação. Faz sentido para você? Observa que durante todo o movimento existem alterações entre a energia cinética com a energia potencial. Porém, o somatório dessas energias é o que a gente chama de energia mecânica. O que acontece é que quando ele vai para o próximo ponto da trajetória, a cinética e a potencial elas podem sim ter sido alteradas, mas a quantidade total permanece a mesma. Então, nesse sistema conservativo, as forças externas e internas elas vão ser desprezadas. Dessa maneira, a gente vai ter a energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Dá uma olhadinha, Robertão, joga na tela aí, Robertão. Observa que tem esse atleta que está numa pista em um skate. Então, se ele sai de uma altura de 5 metros e essa altura e não existe dissipações de energia, isso significa que no final do outro lado da rampa ele deve atingir a mesma altura. Joga para mim, Robertão. Então, ó, para que você resolva de uma maneira sem dificuldade, eu quero trazer para você uma técnica criada por mim chamada bizu de manhã. Antes de eu te explicar como ela funciona, eu vou te dizer por que o nome dela é bizu de manhã. Sabe quando você chega para sua mãe e diz: "Manhã, eu quero sair", o que é que tua mãe responde para você? Não me diga não que eu vou dizer. Para onde tu vai, menino? Com quem tu vai? Que horas tu volta? É ou não é? Fala a verdade. Adivinhei, foi ou não foi? Pois bem, baseado nessas 3 perguntas que manhã sempre faz, pode ver, a tua mãe e a minha são diferentes, mas as perguntas são as mesmas. Nós vamos aqui traçar um sistema de 3 perguntas para cada ponto da trajetória. Por isso é chamado bizu de manhã. Faz sentido para você? Então, quando você olhar uma figura, você vai pegar um ponto dela. E ao pegar esse ponto, você vai fazer 3 perguntas para ele. E quais são essas 3 perguntas, Paulinho? Nesse ponto o objeto tem velocidade? E é óbvio que a sua resposta pode ser o quê? Ou sim ou não. Se sua resposta for não, a energia cinética naquele ponto é 0. Se sua resposta for sim, você vai lá e coloca o cálculo da energia cinética. A próxima pergunta é se ele está a uma altura da superfície. E se a resposta for não, a energia é o quê? Potencial gravitacional é 0. E se for sim, a energia potencial gravitacional vai ter lá a sua equação, meu grande hipopótamo mgh. E a terceira pergunta, lembre que são 3, é se deforma uma mola. E novamente a gente vai estar diante dessa situação, ou sim ou não. Sendo não, a energia potencial elástica é 0. Sendo sim, você vai lá e acrescenta. Aí eu já sei que, ô Mequetrefe, eu já tô te conhecendo, viu? Eu sei que tu tá olhando pra minha cara dizendo: "Ô Paulinho, eu posso dizer sim para as 3 perguntas?" Lógico que sim, né, meu Mequetrefe? Paulinho, eu posso dizer não para as 3 perguntas? Aí fala sério, meu garotinho. Você não pode dizer não para as 3 perguntas, porque você sempre vai precisar de uma energia. Então, o que é a energia mecânica? É o somatório dos sims. Vê como ficou fácil. Você vai somar todos os sims.
Feito isso, você vai escolher um outro ponto da trajetória para que você faça novamente as 3 perguntas e aí você tenha a energia mecânica do final. No final, esses 2 valores, eles sempre têm que ser iguais. Vamos exercitar? Vem comigo, Mequetrefe! Olha lá na tela, Robertinho! Uma maçã desprende-se de um galho de 3,2 metros de altura e qual a velocidade que ela chega no solo. Vamos lá, pessoal. Quando a maçã está no início, qual é a primeira pergunta? Se tem velocidade. Ó, a maçã está parada, não tem velocidade. A resposta é não. Segunda pergunta, o objeto está a uma altura da superfície. Fala sério, ele está assim, está na ave. Então, vai lá, coloca MGH. E a terceira pergunta, se deforma uma mola. E a resposta é não. Perceba que das 3 perguntas, só uma foi sim. Então, quem é a energia mecânica do início? Meu grande hipopótamo. Faz sentido para você? Muito bem. E aí, você entendeu? Agora, você em casa, faça a segunda parte. Ó. Já no final, quando essa maçã está na iminência de tocar ao solo, vamos fazer novamente as 3 perguntas. Tem velocidade? Sim. Aí você vai lá, coloca mv² sobre 2. E veja que a altura a gente já não considera mais e também não tem deformação. Isso faz com que a energia mecânica do fim seja apenas a energia cinética. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai igualar essas 2 energias. Então, igualando a energia mecânica do início com a energia mecânica do fim, nós temos a equação mgh igual a mv² sobre 2. Como as massas são iguais, você pode simplificar cancelando as massas e agora aplicando a fórmula, você vai encontrar como velocidade a raiz de 64 ficando 8 metros por segundo. Ó, eu já sei que tu tá olhando pra minha cara e dizendo assim, ah, Paulinho, essa questão foi muito fácil, assim é muito bom usar o bizu de manhã. Bota uma questão mais difícil, então vem para a próxima questão. Robertão, vai na tela, Robertão. Olha só como essa questão ela já está mais encorpada. Olha como o tamanho dessa questão já pegou algo mais severo. Então, vamos fazer esse mergulho nessa água turva e vamos lá que ele diz o seguinte, um corpo de massa de 0,5 kg está na posição A da figura, onde existe uma mola de constante elástica de 50 newtons por metro, comprimida a 1 metro. Retirando-se o pino, um corpo descreve a trajetória ABC contida em um plano vertical, desprezando-se o trabalho do atrito, qual a altura máxima que o corpo vai atingir. Pois bem, Mequetrefe, vamos lá. Robertão, divide essa tela comigo aí, Robertão. Veja que no início ele tem o quê? Ele tem velocidade? Não, porque ele está preso no pino. Ele está deformando mola? Sim, existe uma mola já deformada. Ele está a uma altura do chão? Também sim, ele está a uma altura do chão. Então veja que agora a nossa energia mecânica é a soma da gravitacional mais a elástica. Agora a gente vai para a parte da outro lado. O que vai acontecer com ele? Ele vai desenvolver toda uma trajetória e o enunciado quer saber a altura máxima. Ora, galerinha, pensa comigo. A altura máxima é quando ele para. Então, na segunda parte, vamos lá. Ele tem velocidade? Fala sério, também não, porque ele vai parar, já que ele quer a altura máxima. Ele está a uma altura do chão? Lógico que sim, né? Ô, Mequetrefe, fala sério. Ele deformou mola? Ah, deformou. Para tudo. Para tudo. Veja só. Lembre-se que nós estamos analisando o ponto da trajetória. A deformação da bola foi no início. Nós estamos agora no final. Fica ligado nisso aí, Mequetrefe. Então, ó, tá aí. A energia mecânica do final, ela é apenas o quê? A energia gravitacional. Então, quando a gente iguala esses termos, percebam que agora a gente não tem mais nada o que cortar. Então, a gente vai aplicar valores numéricos. Com calma, vai lá, ó, aplica esses valores com tranquilidade. Lembra que a massa é 0,5, a aceleração da gravidade é 10, a altura que ele estava inicialmente é 4 metros, a constante elástica é 50, a deformação é 1 metro. E observa que ao desenvolver esse cálculo, você vai encontrar uma altura de 9 metros. E aí você deve estar já ansioso para a próxima questão. E lá vem ela, ó, uma mola de constante de 300 lança um bloco de 0,5 kg ao longo de uma superfície, como mostra a figura abaixo. Considerando que essa deformação foi de 0 a 1 metro, determina a velocidade do bloco ao atingir uma altura de 0,1 metro no ponto A. Ó, percebe que agora ele não quer mais a altura máxima. Ele quer a velocidade em uma determinada altura. Então, vamos usar o bizu de manhã. Vamos lá, ó. Veja que agora no bizu de manhã, no ponto inicial, ele só tem energia elástica. E no ponto que ele está em A, ele tem tanto energia cinética
quanto gravitacional. Veja que agora a gente tem uma facilidade e um mecanismo rápido de entender essas energias. Aplicando os valores numéricos, nós vamos encontrar a velocidade como sendo raiz de 4, como 2 metros por segundo, gabarito letra. Vamos voltar aqui ó, só para ver a letra B de abestalhado. E aí, gostou? Não foi fácil? Vê essa próxima questão, vê como essa questão também fica tranquila. Ele está falando do tobogã Verkutsk, olha, ele está dando, quase que travou a língua agora. Em uma das atrações dos parques, eu não vou nem... Ó, parou. Robertão, eu não vou falar esse nome não, Robertão. Vamos lá para a cidade do Kansas, nos Estados Unidos, e tem pouco mais de 51 metros de altura. O maior que é o Cristo Redentor e que é as cataratas de Niágara. Ainda há uma segunda queda de 15 metros e a descida completa dura 11 segundos. Vale-se dizer que Verkutsk, irá ocupar um posto do tobogã mais alto do mundo e ultrapassar o brinquedo brasileiro, que estão entre os mais altos, como o Kilimanjaro, no Parque de Aldeia das Águas, na Barra de Piraia, com 49,9 metros, e o Insano do Beach Park, em Fortaleza, com 41,9 metros de altura. Tá aí a foto da criança. Olha o tamanho. Rapaz, deu um calafrio, a barriga ficou embrulhada agora. Vamos embora, porque ele diz, ó, para calcular a estimada velocidade que atinge uma pessoa no ponto mais baixo, pode-se desprezar os atritos, admitindo G igual a 10, desprezando a aceleração da gravidade, qual a velocidade em km por hora. Queria destacar para você essas 3 palavrinhas. Calcule a estimada da velocidade no ponto mais baixo e em km por hora. Vamos usar o bizu de manhã, ó. No ponto mais alto, ele só tem o quê? Energia gravitacional, não tem velocidade, não tem elástica, só tem mgh. Viu como ficou fácil? Já lá embaixo, no ponto mais baixo, ele não tem mais a energia gravitacional, porque é o ponto mais baixo, e, no caso, só tem energia cinética. Vejam que mesmo com enunciado com palavras impronunciáveis, mesmo assim, ficou muito parecida com aquela questão da maçã. Que você aí, né, Mequetrefe, estava dizendo, essa questão estava muito fácil. Então vejam que apenas é a forma como a gente aborda. Vejam que o resultado final ficou 32 metros por segundo, aproximadamente 115 km por hora. E aí, ó, perceba essa próxima questão, que ele diz que uma partícula é arremessada com velocidade horizontal de módulo de 10 metros por segundo a partir do ponto A da figura abaixo. Despreze qualquer atrito e considere a partícula estando em contato com a pista durante todo o seu percurso. Se a altura de 0,5 metros, determine a razão entre os módulos da velocidade da partícula do ponto B e no ponto C. Bom, galerinha, quando você olha uma imagem como essa, você diz, meu Deus, que danada, essa cara tá querendo me hipnotizar. E se você não sabe por quê, vai lá, porque você não tá me seguindo no Instagram. Tá vendo aí você? Vai lá no meu Instagram, @paulovieirahipnose, e vamos conversar lá. Bom, voltamos para a nossa questão. Perceba que o que nós vamos fazer agora são apenas 2 cálculos distintos. A gente primeiro precisa calcular a velocidade no ponto B, e depois a velocidade do ponto C. Para isso, a gente vai fazer o bizu de manhã entre o ponto A e o ponto B primeiro. Percebam que não há diferença. Ó. No ponto A, ele tem altura, ele tem velocidade. Então, nesse caso, no ponto A, ele tem essa parte como energia mecânica. Quando a gente vai para o ponto B, que é aquele ponto mais alto, perceba que nesse ponto, quais são as energias que ele tem? Ele também tem velocidade. Ah, Paulo, mas é o ponto mais alto? Ô, Mequetrefe, mas você pergunta que é a razão da velocidade, faz sentido, né? Então, tem que ter essa velocidade. Então, ele tem altura, mas não tem deformação da mola. Veja que a equação está desse jeito. O que eu chamo a tua atenção é que a altura ela tem a expressão de 4H. Quando a gente iguala todos esses termos, mesmo ficando bem grandão, mas as massas podem ser canceladas e você tem aí ó, um termo em que você encontra a velocidade como 70. Perceba que ela está ao quadrado. E aí você em casa deve estar dizendo, Paulo, tu não vai tirar a raiz disso não, ô Mequetrefe. Tem calma aí, deixa esse número desse jeito, tá bom? Vamos agora calcular a velocidade no ponto C. Veja que a velocidade em B é raiz de 70. Fica tranquilo que a gente não precisa calcular isso agora não. No ponto C o cálculo é semelhante. O que vai mudar apenas é que no ponto C ele tem a altura de 3H. A velocidade e a energia gravitacional continuam as mesmas. Então, quando a gente aplica a fórmula e joga os valores, a velocidade no ponto C é a raiz de 80. Paulinho está achando muito difícil essa questão. Ela não está difícil, ela está longa.
Como ele pede a razão das velocidades, o que a gente vai fazer agora é dividir a velocidade de B por C. A raiz de 70 dividido pela raiz de 80, ela pode ser considerada dentro de uma mesma raiz, já que ambos os números estão na raiz. E aí a gente vai usar um mecanismo matemático de tirar uma raiz e colocar na forma de potência exponencial, ficando 7 sobre 8 elevado a 1 sobre 2, dando como gabarito letra C de cachorrão. Muito bem, galerinha. Para a gente finalizar, a gente vai falar agora das energias dissipativas. E essas energias dissipativas é quando existe o trabalho do atrito, ou resistência do ar, ou qualquer coisa que dificulte o movimento dos corpos. Então, quando um sistema ele é dissipativo, a energia ela pode se transformar em outras modalidades, como o calor, por exemplo, elevando a temperatura, ou fazendo com que haja sons ou emissão de luz. Então, quando você estiver diante de uma questão que falar da dissipação da energia, os vestibulares só podem cobrar para você 3 tipos de cálculo dessa energia. Vamos lá. O primeiro cálculo da energia dissipada, como sendo a diferença da energia mecânica do início pelo do fim. Se esse valor for zero, a energia dissipada é zero. O segundo cálculo, calculando pelo trabalho do atrito. E é só lembrar da frase, me mandaram ganhar dinheiro. Olha aí, tá vendo? Ganhar dinheiro todo mundo quer. Então tu vai lembrar disso. Esse mi é o coeficiente de atrito, ou você pode pegar em termos percentuais, onde você vai subtrair 100%, tá? Pela dissipação da energia, ele vai dizer, foi dissipado 30%. Você subtrai essa diferença, igual a com a energia mecânica. Para você ver como funciona, veja essa questão que ele diz que uma criança que tem 20 quilos, que partiu do repouso, desceu do escorregão de 2 metros de altura. E ele fala que quando ele chega no chão, a velocidade é 6 e ele pede o trabalho realizado pela força de atrito. Percebam, pessoal, que esse trabalho vai ser pela energia dissipada. Notem que todos os valores foram fornecidos. Então, o que é que a gente fez? Calculamos a energia mecânica do início, usando o bizu de manhã, que continua, e a energia mecânica do fim. A diferença é que esses dois valores deram números diferentes. Na primeira, o valor foi 400, na parte mais alta, e na segunda, o valor 360. Dessa maneira, a energia dissipada ficando 360 menos 400, ficando 40 joules, a energia e o trabalho do atrito. Pois bem, galerinha, vamos para a nossa última questão para que vocês entendam. Veja que ele fala que o bloco tem 10 quilos, ele desce por uma rampa e passa por uma região que tem, 10 quilos, e passa por uma região que tem a uma altura de 1 metro e que depois que ele atinge o ponto A, na parte da rampa, ele desliza no plano horizontal sem atrito até parar, completando o ponto B. Qual o coeficiente de atrito? Perceba que nessa questão falou de coeficiente de atrito e energia dissipada e que ele parou completamente. Então, nesse caso, toda a energia que ele armazenou lá em cima, quando ele estava na parte mais alta, que você obtém pelo bizu de manhã, ele vai ser igualado à energia dissipada. Me mandaram ganhar dinheiro. Cancelando as massas, porque não importa, cancelando a aceleração da gravidade, nós vamos ter a altura como sendo o mi vezes a distância. Como ele quer o mi, é só dividir a altura pela distância, ficando 1 sobre 2. Galerinha, Robertão, traz para mim, Robertão. Galerinha, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu fico muito feliz em estar aqui com você. Saiba que nós estamos nessa caminhada juntos. Contem sempre comigo. Eu sou teu professor Paulo Vieira. Estou aqui para te ajudar a entender um pouco melhor essa disciplina tão charmosa chamada de física. Vai lá no meu Instagram, @PauloVieiraHipnose. E lembrando, nós estamos aqui no EducaPE Prepara para o Enem, para o teu Enem. Estamos juntos nessa caminhada. Contem sempre comigo e até a próxima sexta-feira. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.